Meu nome é Benedita, mas todos me chamam carinhosamente de Ditinha. Aos 82 anos de idade, carrego um baú repleto de memórias que o tempo, por mais implacável que seja, jamais conseguiu apagar. A história que compartilharei hoje marcou minha existência de maneira tão profunda que, ao relembrá-la, sinto como se tivesse acontecido ontem. Imaginem só, eu, uma garota de apenas 14 anos, enfrentando meu pai pela primeira vez. Antes de desenrolar este fio de recordações, preciso fazer uma confissão, meus queridos. Durante estas 8 décadas que vivi, aprendi que algumas lembranças se assemelham àqueles xaropes amargos da farmácia do Sebastião. São difíceis de engolir, mas curam nossas feridas internas. Esta narrativa que trago a vocês possui exatamente esta qualidade. Se ela tocar seu coração, se fizer você refletir sobre seu próprio relacionamento paterno ou sobre os segredos que jazem enterrados em sua família, siga o conselho que recebi de meu pai. Não guarde apenas para si. Compartilhe com outros. Inscreva-se aqui no meu cantinho de histórias. Minha visão já não é tão nítida como antigamente, mas meu coração se enche de alegria ao perceber que mais pessoas se reuniram para ouvir esta velha professora. E não se esqueçam de tocar na sineta, combinado? Ela me lembra o sino da escolinha onde lecionei por tantos anos. Quando ele tilintava, anunciava sempre novidades boas. Agora, vamos à nossa conversa de hoje. A transformação começou durante a festa de São João. Na minha cidadezinha, Ribeirão das Flores, interior de Minas Gerais, esta celebração representava o ponto alto do ano para todas as crianças. As fogueiras crepitantes, as danças animadas, o milho assado nas brasas, uma fartura de delícias que só acontecia uma única vez anualmente. Meu pai, Sebastião dos Santos, estabelecia uma regra inquebrantável para estes festejos: retornar para casa antes do pôr do sol. Não quero nenhum filho meu perambulando pelas ruas depois do anoitecer, proclamava com aquela voz que não admitia contestação. Era a voz de um homem austero, daqueles que não precisam elevar o tom para serem obedecidos. Naquele ano específico, porém, quando eu já contava com meus 14 anos, algo extraordinário aconteceu. Minhas amigas insistiram para que ficássemos um pouquinho mais, apenas para testemunhar o hasteamento do mastro de São João. Para as moças, era uma honra participar da decoração. Nossa Senhora, como eu ansiava fazer parte daquilo! Observei meu irmão Manuel, 2 anos mais novo, implorando silenciosamente com os olhos para também permanecer. Vamos ficar só mais um pouquinho. Papai permitiu, menti descaradamente, consciente de que me arrependeria mais tarde, mas naquele instante o desejo de liberdade falou mais alto. Quando finalmente chegamos em casa, o céu já estava completamente escuro, pintado de estrelas reluzentes. A lua cheia iluminava a trilha de terra que conduzia até nossa residência. De longe, avistei a silhueta de meu pai estático à porta, ereto como um poste, braços cruzados. Meu coração disparou mais forte que um tambor de festa e minhas pernas fraquejaram como mandioca cozida. Manuel, vá para o quarto, ordenou sem dirigir sequer um olhar ao meu irmão. Benedita, você vem comigo. Jamais esquecerei a expressão dele naquela noite. Não era raiva que brilhava em seus olhos. Era uma decepção tão profunda que doía mais que qualquer punição física. Ele me conduziu até o pequeno depósito de ferramentas, acendeu o lampião e fechou a porta. Sem pronunciar palavra, apanhou o cinto pendurado na parede. Desobediência tem seu preço, menina, pronunciou finalmente. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. O castigo foi severo, como sempre ocorria quando transgredíamos suas regras. Entretanto, desta vez, algo dentro de mim se transformou. Não chorei, não supliquei perdão. Simplesmente aceitei em silêncio, fitando diretamente nos olhos com uma determinação que nem eu mesma sabia possuir. Aquela reação pareceu desestabilizá-lo mais que qualquer pranto ou súplica teria conseguido. Por um breve momento, vislumbrei confusão naqueles olhos sempre tão seguros, mas ele rapidamente se recompôs, mandando-me dormir sem jantar. Os dias seguintes foram estranhos em nossa casa. Cumpria minhas obrigações sem reclamações,
lavar roupas no tanque, auxiliar no fogão a lenha, cuidar das galinhas, mas executava tudo em absoluto silêncio. Não conversava, não sorria, não cantarolava como antes. Era como se aquela menina alegre que eu havia sido tivesse partido para sempre naquela noite. Minha mãe, Aparecida, tentava romper aquela barreira, coitada. Aproximava-se com histórias, brincadeiras, promessas de preparar meu doce favorito. Mas eu havia desenvolvido uma carapaça dura como a de um cágado. Por dentro, fervia de revolta. Por fora, mantinha a serenidade de um lago calmo. Uma noite, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, escutei uma conversa entre meus pais no quarto. A porta estava entreaberta e suas vozes chegavam até nós. Sebastião, a menina não é mais a mesma, minha mãe comentava, com voz baixa e preocupada. Não canta mais, não sorri. Parece uma velhinha antes do tempo. É assim mesmo, mulher, meu pai respondeu com aquela firmeza habitual. A adolescência é isso. Passa. Não é apenas isso e você sabe. É desde aquele castigo da festa. Você não acha que foi severo demais com ela? Disciplina é necessária, Aparecida. Estou preparando-a para a vida. O mundo lá fora não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas, Sebastião, ela está se afastando de nós, especialmente de você. Seguiu-se um silêncio prolongado, tão extenso que pensei que a conversa havia terminado. Mas então ouvi meu pai dizer algo que jamais esperaria dele. Meu pai me espancava por qualquer motivo insignificante, sabia? Um olhar atravessado, um prato mal lavado. Ele não precisava de justificativa. Jurei que nunca seria assim com meus filhos, que só puniria quando fosse realmente necessário. A voz dele tremeu levemente, como se estivesse destrancando uma porta fechada há muitos anos. Fiquei tão surpresa com aquela revelação que quase deixei cair o prato que estava secando. Minha mãe deve ter percebido que eu estava escutando, pois veio até a porta e a fechou completamente. Na semana seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Eu estava no quintal alimentando as galinhas quando meu pai se aproximou. Era raro ele vir conversar comigo a sós desde aquela noite. Geralmente, apenas dava ordens durante as refeições ou quando necessitava que eu realizasse alguma tarefa. Ele parou próximo ao galinheiro, mãos enfiadas nos bolsos da calça de brim, parecendo mais desconfortável que pé em sapato novo. Olhou para o céu, para o chão, para as galinhas, para tudo, exceto para mim. Ditinha, começou, e o uso do meu apelido já me deixou alerta. Você acha que sou muito rigoroso com vocês? A pergunta me pegou tão desprevenida que fiquei sem reação por alguns segundos. Era como se uma das galinhas tivesse falado comigo. O senhor é como acredita que deve ser, respondi cautelosamente. Ele soltou um suspiro pesado, daqueles que parecem carregar o mundo nas costas. Sei que você não compreende porque sou tão severo com você. Quero que seja forte, que não dependa de ninguém. O mundo não é lugar para pessoas fracas, Ditinha. Permaneci em silêncio, sem saber o que dizer. Nunca tinha visto meu pai assim, tentando explicar suas ações, tentando justificar-se. Meu pai era assim comigo, mas pior, continuou, a voz ficando mais baixa. Pensei que esta fosse a única maneira de ensinar você a ser forte, a única que eu conhecia. Foi então que aconteceu. Enquanto falava, algo em seu rosto mudou. Os olhos, sempre tão duros, encheram-se de água. E, antes que pudesse disfarçar ou virar o rosto, uma lágrima escorreu pela bochecha queimada de sol. Depois outra. E mais outra. Não quero que você me odeie, declarou, a voz agora embargada de um jeito que nunca tinha ouvido. Eu só quero que você tenha uma vida melhor que a minha. Sabe, meus queridos, enquanto compartilho estas memórias guardadas por tantas décadas, percebo como é fundamental compartilharmos nossas histórias familiares. Quantos de nós carregamos segredos ou mal-entendidos que poderiam ser sanados se apenas conversássemos com o coração aberto?
Se você está me ouvindo agora e carrega alguma história semelhante em sua família, algum silêncio que precisa ser quebrado, saiba que não está sozinho nesta jornada. Às vezes, descobrir a verdade dói mais que dente inflamado, mas constitui o primeiro passo para a cura. Se minha narrativa tocou você de alguma forma, considere inscrever-se neste canal para continuarmos esta prosa juntos. Talvez suas experiências possam ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para enfrentar os fantasmas de suas próprias famílias. Ver meu pai chorando diante de mim, um homem que eu sempre considerei forte como Jequitibá, deixou-me completamente desorientada. Não sabia como reagir, se o abraçava ou permanecia quieta. Acabei seguindo o impulso do meu coração. Dei um passo à frente e segurei sua mão. Uma mão calejada de tanto trabalhar na roça, repleta de cicatrizes da vida árdua, agora tremendo como folha ao vento. Ali, parada diante de meu pai, observando suas lágrimas molharem o chão do quintal, fiquei sem palavras. Era estranho contemplar um homem como ele, que durante toda a vida havia sido rígido como tronco de aroeira, subitamente quebrar-se daquela maneira. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. As galinhas continuavam ciscando, o sol continuava brilhando, mas nada mais parecia igual. Pai, comecei sem saber exatamente como concluir aquela frase. Ele enxugou o rosto com as costas das mãos, pigarreou profundamente e tentou recompor-se. Homens daquela geração detestavam demonstrar fragilidade, compreende? Era como se tivessem cometido um pecado mortal. Existem coisas na vida que carregamos aqui dentro, declarou batendo no peito, já com a voz mais firme. Carregamos por tanto tempo que nem lembramos mais como era não ter esse peso. Foi tudo o que disse naquele dia. Deu meia volta e saiu caminhando de volta para casa. Os ombros agora um pouco menos eretos que antes, como se aquele momento tivesse aliviado ligeiramente o fardo que ele carregava. Fiquei ali contemplando se afastar com um nó na garganta e 1000 perguntas na mente. Naquela noite não consegui dormir adequadamente. As palavras de meu pai ficaram rodopiando em minha cabeça como mariposa em volta da lamparina. Carregamos por tanto tempo que nem lembramos mais como era não ter esse peso. Que peso seria aquele? O que meu pai guardava dentro de si que nem para a família revelava? No dia seguinte, era como se nada tivesse acontecido. Meu pai voltou a ser o Sebastião dos Santos de sempre. Expressão fechada, palavras escassas, olhar severo. Eu, que tinha acreditado que aquele momento de vulnerabilidade modificaria algo entre nós, fiquei desapontada. Contudo, também comecei a notar aspectos que nunca havia percebido antes. Como ele sempre emudecia quando alguém mencionava sua mãe. Como jamais falava sobre sua própria infância. Como, quando recebíamos visitas de parentes mais idosos, ele inventava desculpas para sair, ir cuidar da plantação ou dos animais, qualquer coisa para evitar permanecer ali escutando histórias do passado. Mãe, indaguei um dia enquanto ajudava a debulhar milho. O que aconteceu entre o pai e a avó dele? Por que eles brigaram? Minha mãe suspirou daquele jeito sofrido, olhou ao redor para certificar-se de que ninguém estava por perto. Sua avó, Florinda, era uma mulher complicada, começou falando baixinho. Depois que seu avô Antônio faleceu, quando seu pai tinha apenas 12 anos, ela passou a criar os filhos com uma severidade indescritível. Mas não era apenas isso. Ela fez uma pausa como se estivesse decidindo quanto poderia revelar. Um dia, quando seu pai já era homem feito trabalhando na propriedade que herdou do pai dele, sua avó casou-se novamente com um sujeito terrível, veja só? Desses que a aguardente transformou em algo que nem humano parece mais. E esse indivíduo começou a vender pedaços da terra que por direito pertencia ao seu pai e aos irmãos, para sustentar seu vício na bebida. Foi então que compreendi o motivo daquele rompimento. Meu pai, que tanto valorizava o trabalho, a honestidade, a terra. Presenciar a própria mãe permitindo que um estranho dilapidasse a herança da família deve ter sido como uma punhalada no peito. Seu pai confrontou a mãe, pediu que ela mandasse o homem embora,
mas ela optou por ficar com um novo marido. Minha mãe continuou. Disse coisas cruéis para seu pai. Coisas que uma mãe jamais deveria dizer a um filho. E seu pai, orgulhoso como sempre foi, jurou que nunca mais pisaria na casa dela, nunca mais falaria com ela, e cumpriu. Não consegui imaginar a dor que meu pai devia ter sentido, ser traído assim pela própria mãe, pela pessoa que deveria apoiá-lo incondicionalmente. Comecei a enxergar as circunstâncias sob nova perspectiva. Aquela rigidez toda que meu pai manifestava conosco, aquela mania de afirmar que o mundo era duro e precisávamos ser ainda mais duros. Era sua maneira de nos proteger da mágoa que ele havia experimentado. E agora ela está doente e deseja vê-lo? Perguntei. Sim, minha mãe confirmou. Esse homem, o padrasto do seu pai, faleceu há muito tempo. Bebeu até o fígado entrar em colapso. Sua avó vive sozinha agora numa casinha na periferia da cidade. Nunca mais se casou e recentemente descobriu que está com problema cardíaco. Daqueles que não têm solução. Enviou um bilhete para seu pai através da comadre Zulmira, implorando perdão, dizendo que deseja ver o filho uma última vez antes de partir deste mundo. A carta era o motivo que havia feito meu pai chorar naquele dia no quintal. Era a correspondência de sua mãe após mais de 2 décadas sem comunicação. E o pai vai, quis saber. Não sei, filha. Seu pai é um homem bom, mas é teimoso como um jumento empacado. 20 anos é muito tempo para guardar ressentimento, mas também é muito tempo para reunir coragem de perdoar. Nos dias subsequentes, percebi que meu pai estava diferente, mais distraído, mais silencioso que o habitual, se isso fosse possível. Às vezes o flagrava contemplando o horizonte na direção da cidade, como se estivesse ponderando sobre alguma decisão importante. Uma tarde, quando retornava da escola, sim, porque diferentemente de muitas meninas da minha idade, meu pai fazia questão que eu estudasse. Dizia que conhecimento era a única coisa que ninguém poderia nos tirar. Encontrei-o no galpão, polindo o velho Ford 29, que só utilizava em ocasiões especiais. Vai sair, pai, indaguei, tentando parecer desinteressada. Ele continuou esfregando o pano no capô, sem erguer os olhos. Vou até a cidade amanhã. Tenho alguns assuntos para resolver. Senti meu coração acelerar. Será que ele finalmente havia decidido visitar a mãe? Será que depois de tanto tempo aquele laço rompido poderia ser restaurado? Posso ir junto? As palavras escaparam da minha boca antes que pudesse refletir adequadamente. Meu pai finalmente levantou a cabeça, observando-me com uma expressão que não consegui decifrar. Não é passeio, menina. É assunto de adulto. Eu sei, respondi, reunindo toda a coragem que possuía. É sua mãe, não é? Vovó Florinda. Sei que ela está enferma e deseja vê-lo. Vi seus olhos se arregalarem de surpresa, depois se estreitarem com desconfiança. Quem lhe contou isso? Mamãe me contou um pouco, apenas que a senhora está doente e mandou uma carta. Ele permaneceu quieto por um tempo, observando o pano em suas mãos, como se ali estivesse a resposta para todos os enigmas do universo. Por que o senhor não me conta o restante? Arrisquei, dando um passo em sua direção. Somos família. Família não deveria guardar segredos entre si. Foi como se tivesse tocado numa ferida aberta. Meu pai arremessou o pano no chão com força, o semblante fechando como o céu antes de tempestade. Família? Pois foi justamente minha família que me apunhalou pelas costas. Foi minha própria mãe que escolheu um bêbado vagabundo em vez do próprio filho. Nunca tinha visto meu pai tão furioso. Não era a raiva controlada de sempre. Era uma fúria antiga, armazenada por anos, agora borbulhando como água fervente. Ela permitiu que aquele homem vendesse nossas terras. Terras que meu pai, seu avô, trabalhou a vida inteira para adquirir. Terras que deveriam ser minha herança e de meus irmãos. Ele caminhava de um lado para outro agora, gesticulando, o rosto vermelho de emoção. E agora que está morrendo, quer que eu vá visitá-la? Para quê?
Para dizer que perdoo, que está tudo bem. Não sei, pai, respondi baixinho. Às vezes as pessoas apenas desejam uma oportunidade de pedir desculpas antes de partir. Ele interrompeu sua caminhada, fitando-me como se me enxergasse verdadeiramente pela primeira vez. Desde quando você ficou assim, tão crescida, falando essas coisas? Questionou, mas não havia raiva em sua voz agora. Apenas uma espécie de admiração confusa. Dei de ombros. A gente cresce, pai. Às vezes mais por dentro que por fora. Ele voltou a sentar no banquinho ao lado do automóvel, parecendo subitamente muito cansado, muito mais velho que seus 40 e poucos anos. Não sei se consigo, ditinha. Não sei se consigo olhar para ela novamente. Depois de tudo. Foi a primeira vez que vi meu pai admitindo uma fraqueza assim deliberadamente, na minha presença. Não lágrimas involuntárias como naquele dia no quintal, mas uma confissão consciente de que existiam situações que até ele, Sebastião dos Santos, homem forte e destemido, não sabia se conseguiria enfrentar. Eu vou com o senhor, falei sem pensar duas vezes. Se quiser, claro. Às vezes é mais fácil enfrentar as dificuldades quando temos alguém ao nosso lado. Meu pai me contemplou por um longo período, como se me visse pela primeira vez. Então, muito vagarosamente, assentiu com a cabeça. Está bem, disse finalmente. Iremos amanhã. Eu, você e sua mãe. Família. E foi assim que numa manhã de domingo nos preparamos com nossas melhores vestimentas e partimos no velho Ford em direção à cidade. Finalmente conheceríamos a avó Florinda, a mulher que havia causado tanta dor no coração do meu pai. A mulher que, mesmo depois de tantos anos, ainda possuía o poder de fazer aquele homem forte chorar como uma criança. O trajeto até a cidade nunca me pareceu tão extenso. Mamãe sentada no banco da frente, silenciosa como jamais vi, ocasionalmente repousando a mão no braço do meu pai, num gesto de apoio tácito. Eu no banco traseiro, observando pela janela as paisagens que conhecia de cor passando, tentando imaginar como seria essa avó que nunca tinha conhecido. Seria parecida com meu pai? Teria os mesmos olhos escuros, o mesmo queixo obstinado? Estaria realmente arrependida ou apenas receosa de morrer sozinha? Quando chegamos à cidadezinha, meu pai dirigiu lentamente pelas ruas de paralelepípedo, como se estivesse adiando o momento máximo possível. Finalmente estacionou diante de uma casinha simples, de janelas azuis e um pequeno jardim na frente. Permanecemos todos dentro do automóvel por alguns minutos, sem pronunciar nada. Vamos, meu pai finalmente declarou, abrindo a porta. Acabar logo com isso. Descemos do veículo e atravessamos o pequeno jardim, onde algumas margaridas teimosas cresciam entre o mato que necessitava ser aparado. Meu coração batia como pilão trabalhando. Imagino que o do meu pai então, nem se comenta. A mão dele, sempre firme, tremia levemente quando bateu na porta de madeira descascada. Demorou um tempinho até a porta ser aberta. Uma mulher miúda, mais velha que o tempo, apareceu, curvada pelos anos, cabelos brancos como algodão presos num coque mal feito, rosto enrugado como papel amassado. Mas os olhos, os olhos eram idênticos aos do meu pai, escuros, profundos, daqueles que parecem enxergar a alma da gente. Sebastião, ela perguntou. A voz fraquinha, mas firme, como se não acreditasse no que estava vendo. Meu pai não respondeu. Ficou ali imóvel, observando a mulher que lhe havia dado a vida e depois lhe virar as costas. Acho que nenhum dos dois sabia exatamente o que fazer ou dizer depois de tanto tempo. É você mesmo, meu filho, ela insistiu, estendendo uma mão enrugada e trêmula na direção dele, sem chegar a tocá-lo. Sou eu, ele finalmente falou, a voz mais áspera que o normal. Recebi seu bilhete. Vim ver como a senhora está. As palavras soaram frias, distantes, muito aquém do que ele realmente devia estar sentindo. Meu pai era assim, guardava os sentimentos bem no fundo, como quem esconde dinheiro debaixo do colchão. Meu Deus do céu, a idosa senhora sussurrou,
e vi lágrimas brotando nos cantos de seus olhos. Nunca pensei que teria chance de vê-lo novamente antes de partir. Ela então olhou para mim e para minha mãe, como se apenas naquele momento percebesse que ele não estava sozinho. E quem são elas? Minha esposa Aparecida, meu pai disse, indicando minha mãe com um gesto breve. E minha filha mais velha, Benedita. Sua filha. Os olhos da velhinha brilharam de maneira especial. Minha neta? Tenho uma neta moça. Concordei com a cabeça, sem saber o que dizer. Era estranho estar diante dessa mulher e pensar, esta é minha avó, quando durante toda a vida tinha acreditado que meus avós paternos estavam mortos. Tenho 3, na verdade, meu pai acrescentou, ainda com aquela voz distante. E 2 meninos. 5. A senhora levou a mão ao peito, como se não pudesse acreditar. 5 netos que nunca conheci. Houve um silêncio constrangedor, daqueles que parecem durar uma eternidade. Até que a vovó Florinda se afastou da porta, convidando-nos para entrar. Venham, por favor. Não vão ficar aí na soleira. A casa é simples, mas está limpa. A residência era realmente pequena e modesta, mas arrumadinha e asseada, como ela havia dito. Entramos numa salinha com 2 sofás velhos, porém bem conservados, uma mesinha de centro com uma toalha de crochê na parede, para minha surpresa, várias fotografias. E em muitas delas estava meu pai, jovem, criança, adolescente. Ele também reparou nisso. Vi seus olhos percorrendo as fotos, detendo-se numa em particular. Ele, menino, não devia ter mais que 10 anos, sentado num banco de madeira ao lado de um homem alto e magro que só podia ser meu avô. Guardei tudo, a vovó Florinda disse, seguindo seu olhar. Cada foto, cada lembrança, mesmo sabendo que você nunca mais ia querer me ver. Meu pai não respondeu, mas vi um músculo tremendo em seu maxilar, sinal de que estava contendo as emoções com toda a força. Aceita um cafezinho? Ela perguntou, olhando para minha mãe como se buscasse uma aliada. Acabei de coar. Aceitamos sim, Dona Florinda. Minha mãe respondeu com gentileza. Era o jeito dela, sempre tentando suavizar as situações difíceis. Enquanto a velhinha ia para a cozinha, apoiada numa bengala que não tinha notado antes, meu pai continuava em pé, olhando ao redor, como se estivesse num lugar estranho e perigoso. Senta, pai, falei baixinho. A senhora já está vindo. Ele obedeceu quase que por reflexo, sentando na beiradinha do sofá, como se a qualquer momento fosse levantar e sair correndo. Minha mãe sentou ao lado dele, eu numa poltrona próxima. A vovó Florinda retornou trazendo uma bandeja com um bule de café, xícaras e um prato de biscoitos que pareciam caseiros. As mãos dela tremiam tanto que a bandeja chacoalhava, fazendo as xícaras tilintarem. Deixa que eu ajudo, Dona Florinda. Minha mãe se levantou e pegou a bandeja das mãos dela. Obrigada, minha filha. A velhinha sorriu agradecida e sentou na poltrona em frente ao meu pai. O médico orientou que não fizesse esforço. O coração está fraco, sabe? Mas enquanto ele bate, eu agradeço. Ninguém pronunciou nada enquanto minha mãe servia o café. Um silêncio pesado preenchia o ambiente. Quase dava para cortar com faca. Sebastião. A vovó Florinda finalmente começou. A voz embargada de emoção. Sei que não há perdão para o que fiz. Sei que 20 anos é muito tempo e que palavras não apagam o sofrimento que causei. Mas preciso que você saiba, preciso dizer antes de me despedir deste mundo, que não houve um dia, um único dia nesses 20 anos, que eu não me arrependesse. Meu pai observava fixamente a xícara de café em sua mão, como se ali estivesse o objeto mais interessante do universo. Por que fez aquilo? Ele perguntou repentinamente, a voz baixa, porém clara. Por que escolheu ele em vez de nós? A pergunta pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. A vovó Florinda fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Eu estava perdida, filho.
Depois que seu pai faleceu, eu não sabia como prosseguir. Tinha 4 filhos para criar, uma propriedade para administrar e nenhuma ideia de como fazer isso. Seu pai sempre cuidou de tudo, nunca me ensinou nada sobre negócios. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café com mãos trêmulas. Quando Cláudio apareceu oferecendo ajuda, pareceu um presente divino. Era charmoso, sabia falar bonito. Prometeu cuidar de mim e de vocês. No início, ele realmente auxiliou. Só depois que me casei com ele, percebi que era um alcoólatra violento, que só queria nossas terras. E continuou com ele, meu pai completou com amargura. Sim. Ela admitiu abaixando os olhos. Quando percebi quem ele realmente era, já era tarde demais. Tinha vendido mais da metade das terras e me ameaçava. Dizia que se eu tentasse deixá-lo, iria destruir o que restava e talvez até fazer mal a vocês. Isso pegou meu pai de surpresa. Vi seus olhos se arregalarem ligeiramente. Está dizendo que permaneceu com ele para nos proteger? Estou dizendo que fui fraca e tola, ela respondeu, lágrimas escorrendo livremente agora pelo rosto enrugado. Deveria ter lutado, deveria ter pedido ajuda, mas sentia vergonha, sentia medo. Quando você me confrontou aquele dia, exigindo que escolhesse, eu disse coisas horríveis, coisas que nunca pensei, que nunca senti. Falei impulsivamente, com raiva, com medo. E quando você partiu, jurando nunca mais retornar, uma parte de mim morreu naquele dia. A sala silenciou novamente. Vi meu pai engolir em seco, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a xícara. Minha mãe olhava de um para o outro, os olhos úmidos. E os outros? Meu pai questionou depois de um tempo. Meus irmãos. Um sorriso triste cruzou o rosto da idosa senhora. Geraldo está em São Paulo, casou, tem filhos, envia notícias ocasionalmente. Antônio foi para o sul, perdemos contato há anos, e sua irmã, Cecília, coitadinha, faleceu faz 10 anos. Pneumonia. Meu pai fechou os olhos com força ao ouvir sobre a morte da irmã. Eles deviam ter sido próximos, reflete. Mais uma coisa que eu desconhecia sobre meu próprio pai. E seu marido? Ele perguntou sem conseguir pronunciar a palavra padrasto. Cláudio morreu há 12 anos. Cirrose. Ela fez o sinal da cruz. Deus me perdoe, mas foi um alívio. Os últimos anos com ele foram um verdadeiro inferno na terra. Por que não me procurou antes? A voz do meu pai tinha uma nota de acusação, mas também de sofrimento. Depois que ele faleceu, por que esperar até estar à beira da morte? A vovó Florinda baixou a cabeça, parecendo ainda menor em sua poltrona. Vergonha, meu filho. Puro orgulho e vergonha. E medo também. Medo que você me rejeitasse, que cuspisse na minha face toda a raiva que tinha direito de sentir. Precisei da certeza de que meus dias estavam contados para criar coragem. Foi então que aconteceu algo que jamais esquecerei. Meu pai, aquele homem de pedra, levantou-se lentamente, atravessou o pequeno espaço entre eles e ajoelhou-se diante da cadeira onde sua mãe estava sentada. Por um momento, permaneceu ali apenas observando-a, como se estivesse memorizando cada detalhe daquele rosto envelhecido. A senhora era mais bonita antes, disse, a voz rouca de emoção contida. Lembro que tinha os cabelos negros, sempre presos numa trança, e cantava quando achava que ninguém estava escutando. As lágrimas escorriam agora sem parar pelo rosto da minha avó. Ela estendeu uma mão trêmula e hesitante, tocando o rosto do meu pai. Eu não mereço seu perdão, meu filho. Sei disso. Só queria vê-lo uma última vez, conhecer o homem que se tornou, conhecer sua família, saber que, apesar dos meus erros, você seguiu em frente. Meu pai cobriu a mão dela com a sua, num gesto que surpreendeu a todos. Também cometi erros, disse baixinho. Carreguei este rancor por muito tempo, tempo demais. Foi aí que as comportas se abriram completamente. Os dois choravam agora,
sem vergonha nem reserva. Anos de dor, de separação, de palavras não ditas, tudo emergindo num abraço desajeitado, mas sincero. De repente, meu pai não era mais aquele homem severo que eu conhecia. Era apenas um filho reencontrando sua mãe depois de uma vida de separação. E eu, testemunhando aquela cena, senti algo mudar dentro de mim também. Sabe, meus queridos, a vida nos ensina de maneiras peculiares. Às vezes, precisamos ver a vulnerabilidade nos outros para compreender nossa própria força. Observando meu pai chorar nos braços da mãe dele, percebi que a verdadeira coragem não está em esconder os sentimentos, mas em ter a bravura de enfrentá-los. Se você está me ouvindo agora e carrega alguma mágoa antiga, algum ressentimento que parece demasiado pesado para abandonar, quero que saiba que nunca é tarde demais para perdoar, não pelo outro, mas por você mesmo. O perdão é um presente que oferecemos a nós mesmos, uma maneira de declarar que aquela dor não mais controlará nossa existência. Permanecemos na residência da avó Florinda o dia inteiro. Meu pai e ela tinham 20 anos de histórias para atualizar. Minha mãe ajudou a preparar o almoço. Eu explorei a casinha curiosa, descobrindo mais fotografias, mais fragmentos da história do meu pai que nunca tinha conhecido. Quando finalmente chegou a hora de partir, já estava anoitecendo. Meu pai prometeu retornar no próximo domingo, trazer os outros filhos para conhecerem a avó. A vovó Florinda chorou novamente, agradecendo a Deus pela oportunidade de conhecer pelo menos parte da família antes de partir. No regresso para casa, meu pai dirigia em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era mais aquela mudez carregada de amargura, mas um silêncio reflexivo, quase sereno. Pai! Chamei do banco traseiro depois que já tínhamos percorrido boa parte do caminho. O senhor está bem? Ele me olhou pelo retrovisor e vi algo novo em seus olhos. Uma suavidade que nunca tinha observado antes. Estou bem, Ditinha, ele respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, vi um pequeno sorriso se formar nos cantos de sua boca. Acho que estou melhor do que estive em muito tempo. As coisas em nossa casa começaram a modificar-se após aquele domingo. Era como se o encontro com a avó Florinda tivesse aberto uma comporta dentro do meu pai, liberando sentimentos que estavam represados há tanto tempo que já tinham criado raízes. Nos primeiros dias, ele continuava quieto, mas era um silêncio diferente. Às vezes o surpreendia observando nada com um sorrisinho no canto da boca, como quem relembra algo agradável do passado. No domingo seguinte, conforme prometido, fomos todos visitar a avó Florinda. Desta vez, meus irmãos também foram. Manuel e Clarice estavam nervosos. Nunca tinham ouvido falar dessa avó que repentinamente surgiu em nossas vidas. Mas a velhinha conquistou-os instantaneamente. Tinha preparado um bolo de fubá com goiabada, que exalava um aroma tão delicioso que dava água na boca só ao passar pela porta. Meu Deus do céu! Ela exclamou quando viu meus irmãos. Como são lindos! Manuel tem o queixo do seu avô idêntico e a Clarice a imagem da minha mãe, sua bisavó. Que Deus a tenha! Foi maravilhoso de presenciar, viu? A vovó Florinda, mesmo debilitada do coração, parecia ganhar vida na presença dos netos. Contou-nos histórias da época em que meu pai era garoto. Narrativas que eu jamais tinha escutado, de como ele era teimoso desde pequenino, de como aprendeu a nadar sozinho no açude, de como sempre protegia os irmãos mais novos. Esse seu pai era um capetinha quando criança. Ela ria, os olhos cintilando de recordações. Uma vez subiu no telhado do paiol para resgatar um filhote de passarinho que tinha caído do ninho. Quase me matou de susto. Meu pai ouvia aquelas histórias com um misto de embaraço e contentamento. Às vezes corrigindo um detalhe ou outro, às vezes simplesmente balançando a cabeça com um sorriso discreto. E a senhora? Perguntei curiosa. Como era quando tinha minha idade? A vovó Florinda ficou pensativa, os olhos fixando um passado distante. Ah, minha neta, eu era sonhadora. Desejava conhecer a capital, estudar, quem sabe até ser professora. Mas naquela época,
moça de família não tinha muitas opções. Casei com seu avô, Antônio, aos 16 anos. Ele era um homem bondoso, trabalhador, mas daqueles antiquados que consideravam que o lugar da mulher era em casa, cuidando dos filhos. Ela suspirou, suas mãos enrugadas alisando o vestido gasto. Se pudesse voltar atrás, teria estudado mais, teria aprendido a administrar os negócios. Talvez assim, quando fiquei viúva, não teria sido tão simples para aquele homem me enganar. Olhei para meu pai preocupada com sua reação ao ouvir a menção ao padrasto. Mas para minha surpresa, ele apenas estendeu a mão e tocou o braço da mãe com delicadeza. O que passou, passou, declarou, a voz mais suave que o habitual. Só podemos olhar para frente agora. Nas semanas seguintes, passamos a visitar a avó Florinda regularmente. Às vezes era meu pai quem ia sozinho, retornando tarde da cidade com um semblante mais leve, como se cada visita removesse um pouquinho do fardo que carregava há tanto tempo. Outras vezes íamos todos juntos, transformando aquela casinha simples em um ponto de encontro familiar. Na escola, eu não conseguia parar de pensar em tudo o que estava acontecendo. Era como se, repentinamente, tivesse ganhado não apenas uma avó, mas também um fragmento da história da minha família que nunca soube que existia. E o mais importante, estava conhecendo uma faceta do meu pai que jamais imaginei que existisse. Uma tarde, voltando para casa, encontrei-o sentado na varanda, contemplando o horizonte com aquela expressão reflexiva que tinha se tornado frequente nos últimos tempos. "Posso sentar com o senhor?" perguntei ainda um pouco hesitante. Mesmo com as transformações recentes, ainda não estava habituada a iniciar conversas com meu pai. "Claro, Ditinha", ele respondeu, indicando o banco ao seu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando o sol começando a desaparecer atrás dos morros, tingindo o céu de laranja e rosa. "Pai", comecei reunindo coragem. "Posso perguntar uma coisa?" "Pode." "O senhor está feliz por ter reencontrado a vovó Florinda?" "Quero dizer." Ele não respondeu imediatamente. Vi seu peito subir e descer num suspiro profundo. "Feliz não é exatamente a palavra", disse finalmente. "É mais complexo que isso. Existe alegria, sim, mas também a tristeza pelos anos perdidos. Arrependimento por não tê-la procurado antes. Raiva ainda de algumas coisas. É uma mistura, filha." Ele virou a cabeça e me fitou diretamente. "Algo raro." "Mas existe uma emoção que sinto com certeza. Alívio. Como se tivesse carregando uma pedra gigantesca nas costas todos esses anos. E agora, finalmente pude depositá-la no chão." Naquele momento, demonstrei uma coragem que jamais pensei que teria. "O senhor se arrepende da maneira como nos criou com tanta rigidez?" Meu pai engoliu em seco, desviando o olhar de volta para o horizonte. "Me arrependo de algumas coisas." "Sim", admitiu depois de um tempo. "Fui severo demais às vezes, principalmente com você por ser a primogênita. Acreditei que precisava ser assim para preparar vocês para o mundo. Um mundo que eu enxergava repleto de perigos, de traições." Ele fez uma pausa, selecionando as palavras. "Quando sua avó escolheu aquele homem em vez de mim e meus irmãos, algo se quebrou dentro de mim, Ditinha. A confiança. Se a própria mãe podia virar as costas para nós, o que esperar do restante do mundo? Decidi que nunca mais confiaria em ninguém assim, de coração aberto. E sem perceber, transmiti essa desconfiança para vocês, na forma de regras, de rigidez." Aquela confissão me pegou desprevenida. Nunca tinha ouvido meu pai falar assim, com tanta sinceridade sobre seus próprios sentimentos. "Mas o senhor está mudando", arrisquei dizer. "Desde que visitamos a vovó Florinda, o senhor está diferente." Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. "Estou tentando, filha. Não é fácil mudar depois de tantos anos, mas estou tentando." Naquela noite, deitada em minha cama, fiquei refletindo sobre tudo que meu pai havia confidenciado.
Comecei a compreender que por trás daquela severidade toda existia um homem ferido, tentando proteger os filhos da dor que ele mesmo havia experimentado. Isso não justificava tudo, evidentemente, mas me ajudava a enxergá-lo sob nova perspectiva. Infelizmente, a felicidade daquele reencontro não perdurou muito. Menos de 3 meses depois, numa manhã de dezembro, recebemos a notícia de que a vovó Florinda havia partido durante a noite. Seu coração, já fragilizado, finalmente tinha cessado. Pelo menos a vizinha que veio comunicar disse que ela tinha partido em paz durante o sono, com um sorriso no rosto. Meu pai recebeu a notícia em silêncio. Não chorou na nossa presença, mas percebi a dor em seus olhos. Uma dor diferente da antiga raiva, era o sofrimento de quem havia perdido 2 vezes. Primeiro nos 20 anos de afastamento, depois na morte que chegou tão pouco tempo após a reconciliação. O funeral foi simples, porém bonito. Muitas pessoas da cidade compareceram, demonstrando que, apesar de tudo, a vovó Florinda era respeitada na comunidade. Meu pai permaneceu em pé ao lado do caixão o tempo todo, como se montando guarda. Quando lançaram a primeira pá de terra, vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Apenas uma. Mas desta vez ele não tentou ocultá-la. Após o sepultamento, fomos todos para a casa da avó Florinda, agora vazia, silenciosa. Havia um aroma de erva doce no ar, a fragrância que ela apreciava usar. Na mesa da sala, encontramos um envelope endereçado ao meu pai com a caligrafia trêmula dela. Deve ter escrito nos últimos dias, minha mãe comentou baixinho. Meu pai abriu o envelope cuidadosamente, como se fosse algo frágil e precioso. Dentro havia uma carta e uma chave antiga. Ele leu a carta em silêncio, os olhos percorrendo o papel várias vezes. Depois, sem pronunciar nada, entregou para minha mãe, que leu, e então olhou para ele com os olhos marejados. "O que diz, mãe?" perguntei curiosa. Foi meu pai quem respondeu. Sua avó guardou secretamente parte do dinheiro da venda das terras. Escondeu do marido, foi economizando gradualmente. Deixou tudo para nós com pedido de perdão e a esperança de que possamos recomprar pelo menos uma parcela da terra do seu avô. A chave, descobrimos, era de uma caixinha guardada sob o assoalho, onde ela tinha ocultado dinheiro todos aqueles anos. Não era uma fortuna, mas era suficiente para um recomeço, um gesto final de arrependimento e amor. Naquela noite, já em casa, ouvi passos na varanda tarde da noite. Levantei vagarosamente e espiei pela janela. Era meu pai sozinho na escuridão, contemplando o céu estrelado. E ele estava chorando abertamente, sem tentar esconder ou controlar. Chorava como uma criança, os ombros sacudindo com soluços que pareciam vir do âmago da alma. Meu primeiro impulso foi retornar para a cama e fingir que não tinha presenciado. Era o que teria feito anteriormente, mas algo havia se transformado em mim também nas últimas semanas. Então, peguei um xale, coloquei sobre os ombros e saí silenciosamente. "Pai", chamei baixinho para não assustá-lo. Ele se virou. O rosto molhado resplandecendo sob a luz da lua. Não fez nenhum movimento para enxugar as lágrimas ou recompor-se. Apenas me fitou com toda aquela dor exposta, sem constrangimento. "Venha cá, filha", disse, abrindo os braços num gesto que nunca tinha feito antes. E pela primeira vez que me recordava, abracei meu pai verdadeiramente. Não aqueles abraços rápidos e desajeitados de aniversário ou Natal, mas um abraço prolongado, apertado, repleto de coisas não expressadas. Senti o corpo dele tremer com um choro contido e chorei junto, as lágrimas se misturando. "Ela se foi", murmurou contra meu cabelo. Mal tive tempo de conhecê-la novamente e ela partiu. "Eu sei, pai", respondi sem saber o que mais dizer. "Mas pelo menos vocês se reconciliaram. Pelo menos houve isso." Ele assentiu, apertando-me com mais força. "Graças a você, filha. Se você não tivesse me incentivado, eu teria permitido que o orgulho falasse mais alto. Teria perdido esta oportunidade."
Aquelas palavras fizeram meu coração transbordar de emoção. Meu pai, aquele homem que eu sempre considerei tão forte e inabalável, estava me agradecendo, reconhecendo que eu havia auxiliado de alguma forma. Serei diferente daqui em diante, prometeu, segurando meus ombros e olhando-me nos olhos. Não quero desperdiçar mais tempo com orgulho e ressentimento. A vida é demasiado breve para isso. E ele cumpriu aquela promessa, viu? Meu pai era homem de palavra, sempre foi. Quando afirmava que faria algo, podia-se ter certeza de que realizaria mesmo. Nos meses que se seguiram após o enterro da vovó Florinda, presenciamos ele mudar de uma maneira que ninguém acreditava ser possível. As transformações iniciaram sutis, quase imperceptíveis. Um bom dia mais caloroso no café matinal, um interesse genuíno em saber como tinha sido nosso dia durante o jantar. Um sorriso aqui, uma palavra de elogio ali. Era como se aquele homem severo estivesse amolecendo gradualmente, semelhante à manteiga deixada ao sol. Recordo-me de uma tarde em particular quando Manuel chegou da escola extremamente animado porque havia obtido excelente nota na prova de matemática. Anteriormente, meu pai teria apenas assentido com a cabeça e dito algo como: "É sua obrigação." Mas desta vez ele ergueu os olhos do jornal, sorriu abertamente e falou: "Isso mesmo, meu filho. Estou orgulhoso de você. Vamos celebrar no domingo, que tal? Podemos ir pescar no açude só nós dois." A expressão do Manuel foi de incredulidade. O menino ficou tão surpreso que nem conseguiu responder adequadamente. Apenas balançou a cabeça, concordando com os olhos arregalados, como se tivesse visto uma assombração. Com Clarice, que era caçulinha e sempre recebeu um tratamento ligeiramente mais brando, meu pai começou a demonstrar uma paciência que nunca tinha manifestado. Ela apresentava dificuldade com leitura, confundia as letras, e anteriormente isso o deixava frustrado. Agora, todas as noites após o jantar, ele sentava com ela à mesa da cozinha e auxiliava nas tarefas escolares, explicando com calma, sem irritar-se quando ela cometia o mesmo erro repetidas vezes. "Cada pessoa tem seu ritmo, filha", eu ouvi dizer uma noite. "Não há necessidade de pressa, o essencial é não desistir." Expressões assim de ternura e compreensão jamais tinham saído da boca do meu pai antes. Era como se o gelo que revestia seu coração tivesse finalmente começado a derreter, permitindo emergir o homem bondoso que sempre esteve lá embaixo, oculto. Comigo, por ser a mais velha e já estar com meus 16 anos, a mudança foi diferente, mas não menos significativa. Meu pai começou a tratar-me não apenas como filha, mas como uma pessoa com ideias e opiniões que mereciam ser ouvidas. Um dia entrei na oficina, onde ele consertava uma ferramenta. Permaneci um tempo apenas observando-o trabalhar, como frequentemente fazia desde pequena. Sempre apreciei ver as mãos habilidosas dele transformando metal e madeira. "O que foi, Ditinha?" ele perguntou, percebendo que eu tinha algo a dizer. "Pai, estou pensando em ser professora", declarei de uma vez, aguardando aquela reação habitual, de que mulher não necessitava de tanta escolaridade, que logo eu iria casar e ter filhos. Mas ele apenas limpou as mãos num pano, fitou-me com seriedade e disse: "Se é isso que deseja, encontraremos uma solução. Precisará estudar mais, talvez até ir para a cidade grande posteriormente. Não será fácil nem economicamente viável, mas se é seu sonho, faremos acontecer." Fiquei sem palavras. Aquele homem à minha frente, falando sobre apoiar meus estudos, sobre permitir que eu saísse de casa para seguir meu caminho, não se assemelhava em nada ao pai que conheci durante toda a vida. "O senhor não considera que é tolice, que eu deveria permanecer aqui e casar com alguém da região?" Ele balançou a cabeça, um sorriso melancólico nos lábios. "Filha, o maior erro que cometi na vida foi presumir que sabia o que era melhor para os outros, que podia controlar tudo e todos ao meu redor. A vida me demonstrou que não funciona assim." Ele pousou a mão no meu ombro, um gesto simples que antes seria impensável. "Se deseja ser professora, então é isso que deve fazer. Não deixe ninguém, nem mesmo seu velho pai, afirmar que seus sonhos não são importantes."
Naquela noite chorei no meu quarto, mas não de tristeza. Chorei de alívio, de gratidão, por esta segunda oportunidade que estávamos tendo como família. Certamente nem tudo foram flores, viu? Mudanças profundas assim não ocorrem instantaneamente. Meu pai ainda tinha seus momentos de impaciência, de aspereza. Ainda elevava a voz ocasionalmente, principalmente quando estava cansado ou preocupado. Mas agora havia algo novo. Após esses episódios, ele pedia desculpas. Reconhecia que tinha errado, que precisava melhorar. Uma das transformações mais belas ocorreu no relacionamento dos meus pais. Antes eles eram como duas mulas puxando a mesma carroça, trabalhando juntos, mas raramente demonstrando afeto um pelo outro. Agora comecei a notar pequenos gestos entre eles. Meu pai trazendo uma flor silvestre para minha mãe, um toque de mão durante a refeição, sorrisos trocados quando achavam que ninguém estava observando. Uma noite, passando pela porta do quarto deles tarde da noite, ouvi minha mãe rindo baixinho. Um som tão incomum e precioso que parei para escutar, mesmo sabendo que não devia. Sebastião, ela dizia entre risos, você está parecendo um rapazinho novamente, do jeito que era quando nos conhecemos. E não é agradável, meu pai respondeu, a voz mais leve que eu jamais tinha escutado. Desperdicei tempo demais sendo velho antes da hora, Aparecida. Agora quero recuperar um pouco do que deixei escapar. Mas nem tudo na vida são alegrias. Poucos meses após a morte da avó Florinda, enfrentamos um período de seca terrível. As plantações sofreram, os animais começaram a emagrecer, os recursos financeiros ficaram escassos. Em anos anteriores, uma situação assim teria transformado meu pai numa panela de pressão prestes a explodir. Teríamos presenciado ele gritar, culpar o mundo, descarregar a frustração em nós. Desta vez foi diferente. Ele reuniu a família à mesa da cozinha, explicou a situação com tranquilidade e juntos começamos a elaborar soluções. Manuel e eu passamos a colaborar mais na lavoura. Clarice assumiu mais tarefas domésticas para liberar mamãe, que começou a comercializar doces e costurar para fora. Meu pai passou a oferecer serviços de carpintaria para os vizinhos, um talento que sempre possuiu, mas raramente utilizava fora de casa. A vida é repleta de altos e baixos, ele nos disse num domingo particularmente difícil, quando tivemos que sacrificar uma das galinhas de estimação da Clarice para ter o que comer. Mas quando a família está unida, não existe adversidade que não se possa superar. Foi nesse período desafiador que realmente constatei o quanto meu pai tinha se transformado. A adversidade, que anteriormente o tornava amargurado e distante, agora parecia aproximá-lo ainda mais de nós. Nas noites sem iluminação, para economizar querosene, ele sentava conosco ao redor da mesa e narrava histórias da própria infância. Histórias divertidas, aventuras, travessuras que nunca imaginávamos que aquele homem sério tinha vivenciado. Uma noite, enquanto escutava contar sobre como uma vez tinha caído do celeiro tentando apanhar ovos de passarinho, reflete sobre a ironia da vida. Tinha sido necessário ver meu pai chorar 2 vezes para finalmente conhecê-lo verdadeiramente, para compreender que por trás daquela aparência severa existia um homem repleto de sentimentos, de arrependimentos, de sonhos não realizados. A seca eventualmente cessou, como todas as secas terminam no sertão mineiro. As chuvas retornaram, a terra reviveu e com ela nossas esperanças. Meu pai utilizou parte do dinheiro que a avó Florinda tinha deixado para adquirir mais algumas cabeças de gado e sementes melhores. Gradualmente, reconstruímos o que a estiagem tinha levado. Com o tempo, o dinheiro economizado também permitiu que ele realizasse o sonho antigo de recuperar parte das terras do meu avô. Não todas, evidentemente. Muitas já tinham proprietários novos, famílias que residiam lá há anos. Mas conseguiu recomprar um pedaço significativo, onde ficava o velho pomar que meu avô tinha plantado. Observar meu pai caminhando entre aquelas árvores antigas, tocando os troncos como quem reencontra velhos amigos, foi uma das cenas mais comoventes que já presenciei. É como se parte dele ainda estivesse aqui, meu pai me disse uma tarde,
enquanto colhíamos laranjas naquele pomar do meu pai. Ele plantou cada uma dessas árvores com as próprias mãos. O senhor sente falta dele, do vovô Antônio? Meu pai assentiu, contemplando o horizonte. Todos os dias. Ele faleceu quando eu tinha 12 anos, mas recordo-me dele como se fosse ontem. Era um homem severo também, mas justo. Nunca punia sem explicar o motivo. Acho que me perdi um pouco ao tentar ser como ele, sem realmente compreender como ele era. Essas conversas tornaram-se mais frequentes entre nós. Meu pai foi revelando-se gradualmente, compartilhando não apenas lembranças, mas também seus temores, suas incertezas, aspectos que anteriormente teria guardado exclusivamente para si, considerando que demonstrar dúvida era indício de fraqueza. Fundamentalmente, a maior lição que aprendi observando meu pai transformar-se foi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para abandonar os ressentimentos, para demonstrar amor, para ser a pessoa que sempre almejamos ser. 3 anos após aquele dia em que vi meu pai chorando na varanda, estava me preparando para partir. Tinha conseguido uma vaga na escola normal em Belo Horizonte para formar-me professora, como sempre sonhei. A família inteira estava na estação ferroviária. Minha mãe tentando conter as lágrimas. Manuel e Clarice me abraçando como se não quisessem me soltar jamais. Meu pai ficou por último. Quando chegou minha vez de despedir-me dele, vi algo em seus olhos que nunca tinha observado antes. Uma combinação de orgulho e confiança, sem nenhum vestígio daquele medo antigo, daquela necessidade de controlar. Vá, minha filha, disse, abraçando-me fortemente. Vá e conquiste o mundo. Apenas não se esqueça de voltar ocasionalmente para contar-nos como é lá fora.